Boa noite. Muito obrigada pela presença de todos e de todas. Em 2017, a Flip homenageou Lima Barreto, que disse certa vez: a literatura ou me mata ou me dá o que peço dela. Esta frase podia ter sido escrita pela Hilda Hilst. Talvez pareça excêntrico comparar os dois. Lima Barreto, um autor negro da virada do século XIX para o XX, realizou um projeto literário que enfrentou diretamente as questões sociais e políticas de seu tempo. É muito distinto o projeto literário de Hilda Hilst, uma escritora, mulher, do Brasil que atravessa o século XX. As suas grandes questões foram o amor, o desejo, a morte, Deus, o humano e o animal, a lucidez e a loucura, a finitude, a transcendência. Mas os dois têm em comum a entrega total ao ofício de escritor, num país de ainda tão poucos leitores. Assim como Lima Barreto, Hilda Hilst experimentou vários gêneros. Escreveu poesia, teatro, prosa, crônica. Enquanto esteve viva, publicava por editoras de pequeno porte e era conhecida apenas entre um público restrito. Uma década e meia após sua morte, passou a circular por grandes casas editoriais e tornou-se objeto de um número crescente de dissertações e teses em universidades de todo o país. Artistas de campos diversos fazem adaptações renovadoras. Críticos investigam ângulos inexplorados. Poetas e ficcionistas de novas gerações dizem versos seus em saraus da periferia e tatuam no braço frases tiradas de sua obra. Hilda Hilst parece alcançar níveis de popularidade inéditos, sem deixar de desafiar o leitor. A Flip, este ano, que mantém a mesma pluralidade de 2017, reforça o caráter artístico, com novos formatos de mesa e um elenco de autores e autoras que atuam em campos diversos, expandindo a literatura além fronteiras. No desenho do programa, ideias e palavras se repetem em conformidade com sua obra e trajetória. A escuta, o som, o monólogo, as vozes, o palco, o teatro. A dimensão mística religiosa, a dimensão corpórea erótica, o humano, o animal, o além, a liberdade. Hilda Hilst nos leva, portanto, a um Flip mais intimista, sem deixar de tocar em temas candentes, ainda no século XXI, como a violência contra a mulher e o racismo, a intolerância religiosa e de gênero. Não deixamos de ressaltar também o que ela teve de ousadia e de riso. Esta noite, esta abertura, ela cria a atmosfera para os 5 dias. Reúne 2 artistas geniais da mesma geração de Hilda Hilst, Fernanda Montenegro e Jocy de Oliveira, para celebrar a arte mais transgressora. Fernanda lê Hilda, com direção de cena de Felipe Rich. Jocy apresenta 2 de seus trabalhos, as peças Ouço Vozes que se perdem nas veredas que encontrei e Medea Solo, com as sopranos Gabriela Geluda e Doriana Mendes, e difusão de Marcelo Carneiro. O apoio é do SESC e um agradecimento para a Diput. Muito boa noite e uma ótima Flip para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Hilda Hilst. Amada vida, minha morte demora. Dizer que coisa ao homem, propor que viagem,
reis, ministros e todos vós, políticos. Que palavra, além de ouro e treva, fica em vossos ouvidos? Além de vossa rapacidade, o que sabes das almas dos homens? Ouro, conquista, lucro, logro, e os nossos ossos, e o sangue das gentes, e a vida dos homens entre os vossos dentes. Sobre o vosso jazigo, homem político, nem paixão, nem flores, apenas o escuro grito dos homens. Sobre os vossos filhos, homem político, a desventura do vosso nome. E enquanto estiverdes à frente da pátria, sobre nós, a mordaça. E sobre as vossas vidas, homem político, inexoravelmente, nossa morte. O poeta pode ser violento, a maior parte das vezes contra si mesmo. Um tiro no peito, gás, veneno, um tiro na boca, como Hemingway. Os delicados preferem morrer, dizia Drummond. Um amigo meu foi para o Ceará e passou os dias chorando. As crianças todas tortas, todos pedindo comida sem parar. E 500 toneladas de farinha apodrecendo e montes de feijão desviados para uma só pessoa. Um parênteses. Porque meu coração de poeta pede a forca, o fuzilamento, a cadeia. Cadeia para aqueles que locupletam à custa da miséria absoluta, da dor, da doença. Gente, eu já estou com uma fúria, e para ficar mais calmo eu proponho coisas mais sutis. Por exemplo, o Esquadrão Geriátrico de Extermínio. A sigla óbvia seria EGE. Arregimentaríamos várias senhoras de terceira idade. Eu, inclusive, lógico. E com nossas bengalinhas em ponta, uma ponta estilete besuntada de curare, nos comícios, nos palanques, nas câmaras, no Senado, espetaríamos as perniciosas nádegas com o distinto buraco mal cheiroso desses vilões. Nós, velhinhas, misturadas às massas. E assim ninguém nos notaria, como ninguém nunca nota a velhice. Nossas vidas ficariam dilatadas de significado. Ah, que beleza! Espetar bundões assassinos. Nós, faceiras matadoras de monstros. Ando estranhando o teu jeito de olhar. Que jeito? Você sabe. É que não compreendo. Não compreende o quê? Não compreendo o olho. E tento chegar perto. Também não compreendo o corpo. Essa armadilha.
nem a sangrenta lógica dos dias, nem os rostos que me olham nesta vila onde moro. O que é casa? Conceito. O que são as pernas, indo e vindo? Para onde, Erude? O que são essas senhoras velhas? Os ganidos da infância? Os homens curvos? O que penso de si mesmo? Os tolos? As crianças? O que é pensar? O que é nítido, sonoro? O que é som? Trinado, urro, grito. O que é asa? Hein? Lixo as unhas no escuro. Escuto. Estou encostada à parede no vão da escada. Escuto-me a mim mesma. Há uns uivos lá dentro, além da palavra. Expressam-se, mas não compreendo. Pulsam, respiram. Há um código no centro. Um grande umbigo dilata-se. Tenta falar comigo. Espiam-me na curva. When these flowers astonish the birds. My name is Ile. Mine name, Madame de Erude, is my husband, meu marido, meu hombre. O que é um homem? Escuta ele, aqui na vila, está ouvindo? Senhora D? Sim. Então, escuta. Aqui na vila me perguntam por você. Todos os dias. Eles me vêm trazer leite, carne, as flores que eu te trago. Querem saber o porquê dessas janelas fechadas. Tento explicar que a senhora D é um pouco complicado. Tenta e lê algumas vezes, lhes dizer alguma palavra. Você está me ouvindo? Ando cheio de sussurros, das portas entreabertas quando passo pela rua. Ando cheio. Está me ouvindo? Te amo, Ile. Está escutando? Sim. Olha, esse teu fechado tem muito a ver com o corpo. As pessoas precisam foder. Ouviu, Ile? Te amo, ouviu? Antes de você escolher esse maldito vão de escada, nós fudíamos, não fudíamos, senhora D. Sim. E você gostava. Me lembro das noites que você fazia café e depois um roupão branco. Teus peitos apareciam. Eles não caíram,
os teus peitos. O que é que você faz, hein? Ei, escuta, senhora, eu estou descendo a escada bem devagar. Está ouvindo os meus passos? Sim. Então, estou descendo. Escuta, também posso foder nesse ridículo vão de escada. Não venha. Ruth, posso fazer o café? O roupão branco está aqui. Os peitos não caíram. É assustador até. Mas não venha. Ruth, não posso dispor do que não conheço. Não sei o que é corpo, mão, boca, sexo. Não sei nada de você, Ruth. A não ser isto de estar sentado agora no degrau da escada. Isso de me dizer palavras, nunca soube nada. É isso que eu nunca soube. Você se deitava comigo, mesmo não sabendo. Sim. Perguntando sempre, mas deitava. Sim. Quer dizer que a gente nunca mais vai meter. Não sei. Como foi possível ter sido, ele vasta, afundando dedos na matéria do mundo, e tendo sido, perder essa que era, e ser hoje quem é. Quem a mim me nomeia o mundo, estar aqui no existir da terra, nascer, decifrar-se, aprender deles a adequada linguagem. Estar bem, não estou bem, Ruth. Ninguém está bem. Estamos todos morrendo. Antes havia ilusões. Não havia. Morávamos nas ilusões. Penso que escrever serve mais para perdurar, para existir fora de nós mesmos, nos outros. Então me lembro de um poema que diz: "Read me, do not let me die." Leiam-me, não me deixem morrer. Há pessoas que me falam: é preciso ter os pés na terra. Coisas assim. Mas o que significa isso de não ter os pés na terra?
Será que eles querem dizer que é necessário estar antenada com a Terra? Aí fico pensando que é melhor ter os pés na superfície esplêndida do cérebro e estar atento à poesia que existe em tudo e que nem sempre é claramente compreensível. Na poesia, na obra de arte, há uma terra de ninguém, cantos obscuros, que para serem iluminados necessitam de sensibilizada, antenada à nossa. Daí, tantos poetas e escritores demorarem muito para serem compreendidos. Um Rimbaud, um Joyce, por exemplo. Estou nesse caso. Porque é inútil ficar dizendo que um poeta, um escritor, precisam ser naturais. Uma vez que eles são diferentes, mais atentos e captam coisas e estados emocionais que os outros não veem ou não sentem. Porque sabem que em tudo há sacralidade. Há um conhecimento da matriz das coisas. Como que uma pressão obscura que se exerce neles para que surja o momento da revelação. Assim, compreendo isso. Muita gente fala da dificuldade de entendimento do meu trabalho em prosa. Mas tudo é difícil, não é? Há uma personagem minha que diz, olha, tudo é difícil. Quero ser lida em profundidade e não como distração. Porque não leio os outros para me distrair, mas para compreender, para me comunicar. Não quero ser distraída. Penso que é a última coisa que se devia pedir a um escritor, novelinhas para ler no bonde, no carro, no avião. Parece que as pessoas querem livrar-se assim de si mesmos, que têm medo da ideia, da extensão metafísica de um texto. Histórias, para quê? Para que então procurá-las nos livros? Sinto que em tudo há necessidade de um estado de paixão, de embriaguez, da vontade. Por quê? Somente aí, então, nós fazemos nosso caminho de dentro do outro e sofremos o percurso alheio por pura intuição mágica. Outro dia, estava lendo um livro de Arthur Koestler, As Razões da Consciência, em que ele fala do neutrino. Explica que esse elemento demorou para ser detectado porque não tem propriedades físicas, porque não tem nem massa, nem carga elétrica, nem campo magnético, e só pode ser detectado quando colide com um outro elemento, pois o neutrino, por suas propriedades, é capaz de atravessar qualquer corpo, até que encontre outro elemento que se antepõe a ele. Penso que o ato de escrever tem muita coisa do neutrino. A gente escreve e vai atravessando os corpos mais densos e opacos possíveis, até encontrar o elemento da
colisão. Então, para esse elemento, tudo o que dizemos e que pareceu incompreensível, obscuro, torna-se claro, rutilante. Há pessoas que tratam a carne como outros tratam o ouro, às escondidas. Escolhi para meus textos o tratamento oposto. Samuel Beckett, na sua peça Dias Felizes, escreve: eu não posso dizer mais disso que se pode. Eu prefiro dizer, quero falar tudo nos meus textos e posso dizer ainda mais. Faço perguntas possíveis a mim mesmo. É preciso tentar tudo, experimentar tudo. Talvez assim a verdade, a resposta, seja encontrada. Evidente que muitas vezes fico paralisada durante muito tempo, sem que eu saiba por quê. De repente, a coisa vem, redonda, ajustada ao seu próprio momento. Temos todos nós, escritores, os nossos textos, infelizmente. Mas sempre sobra algum deles tatuado no sagrado, na magia. Eu sempre tentei me aproximar do outro, ainda que no decorrer da vida eu tenha medo dessa proximidade. Acho que consegui ter um trabalho de escrita valioso. Parece que eu consegui, de verdade, dizer coisas poeticamente. Mas eu também precisava me exprimir de forma que o outro escutasse. Porque é preciso reconhecer isto. Não é todo mundo que consegue entrar facilmente no mundo da poesia. Entrar poeticamente no meu mundo. Acho que as tentativas que eu fiz em seguida, meu teatro, a ficção, foram tentativas de aproximação. Um ir em direção ao outro. Mas algo de trágico aconteceu. Porque foi um fracasso completo. A distância ainda é muito grande. Como se a comunicação devesse se manter impossível. Outro dia, não sei onde, ouvi alguém dizer que escrevia por debilidade. Por debilidade pessoal. Eu me senti demais atraída por isso. Meu Deus. É verdade. Sempre me perguntaram por que eu escrevo. E uma palavra que eu não tinha lembrado, talvez, quem sabe, até por amor próprio, é a palavra debilidade. É uma sensação de debilidade maior do que de força, o ato de escrever. É uma necessidade tão grande que você tem que se espelhar em alguma coisa, de que alguém seja parecido com você.
Eu tenho a necessidade de não me sentir muito isolada, porque desde menina eu sempre senti em mim alguma coisa diferente dos outros. Uma compaixão muito grande que eu sentia pelas pessoas, pelos animais, pelo mundo, pela vida. Eu olhava as coisas e já vinha esse pensamento: que pena, tudo tão impressionante, tão bonito, e depois parece que essa árvore vai emurchecer, a folha vai cair, o cachorro que está vivo e bonito, daqui a pouco vai ficar velhinho, e então vai morrer. E eu também, com tudo que eu imagino, penso e sinto, eu também vou acabar. Eu não tinha um vigor suficiente, vamos dizer, para ouvir notícias, doenças, mortes, desgraças, com dignidade. Não tinha. Eu imediatamente desabava. Ficava mal ao ver que as coisas não eram mais, não estavam mais ali. Tinha uma pedra ali, mas não está mais. Mas o que aconteceu com a pedra? Toma-me a tua boca de linho sobre a minha boca austera. Toma-me agora, antes que a carnadura se desfaça em sangue, antes da morte, amor, da minha morte, toma-me. Crava a tua mão, respira meu corpo, deglute em cadência minha escura agonia. Tempo do corpo, este corpo, da fome de dentro, corpo se conhecendo, lento, um sol de diamante alimentando o ventre, o leite da tua carne. A minha, fugidia. E sobre nós, esse tempo futuro urdindo a grande teia. Sobre nós, a vida se derramando, cíclica, escorrendo. Te descobres vivo sob um jogo novo, te ordenas, e eu, deliquecida, amor, amor. Antes do muro, antes da terra, devo gritar a minha palavra,
uma encantada ilharga na cálida textura de um rochedo. Devo gritar, digo para mim mesma, mas ao teu lado, me estendo imensa, de púrpura, de prata, de delicadeza. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada, meus amigos. Hilda Hilst. Maravilhosa, Hilda Hilst. Inesgotável, Hilda Hilst. Amada Hilda Hilst. Obrigado. Muito obrigado.
A temática da morte e vozes na obra de Hilda Hilst me moveram a abrir esse programa musical com minha peça de 1981, Ouço Vozes que se perdem nas veredas que encontrei. Minha concepção dessa peça me levou a espaços povoados por vozes perdidas, vozes passadas, presentes e futuras, que flutuam na eternidade como impulsos elétricos perenes. Se existisse uma máquina que gravasse o resíduo eterno de vozes, sons, ruídos projetados no espaço, poderíamos ouvi-las num tempo quântico e sem as amarras da ficção do nosso tempo cronológico. Questiono se seria isso que Hilda Hilst imaginava com suas gravações do além-mundo. Agradeço por estar aqui nesse espaço do pensamento, da reflexão, da escrita, algo que estamos perdendo com o mundo vertiginoso, virtual e simultâneo de hoje. Sinto-me, portanto, muito honrada pelo convite da Flip, que gerou esta sincronicidade de encontros, como estar ao lado de minha amiga querida Fernando Montenegro, por quem tenho enorme admiração e carinho e que faz parte de minha vida artística, me proporcionando a alegria de ter participado de 3 de minhas óperas. Nossos caminhos têm se cruzado ao longo de décadas. A primeira vez, em 1961, com Apague Meu Spotlight, que concebi em parceria com Luciano Berio e veio representar a primeira apresentação de música eletrônica no Brasil, quando de sua estreia nos teatros municipais do Rio e de São Paulo, tornando-se assim um momento histórico de parceria com o Teatro dos Sete, Fernanda Montenegro, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Gianni Rato. Continuando nesta linha de sincronicidade que a percepção e conexões da curadoria da Flip oferece como um ambiente ideal, outra curiosa ligação é que meu roteiro de Apague Meu Spotlight foi publicado em 1961 por Masao Ono, o mais fiel editor e amigo de Hilda Hilst. Ainda muito jovem, foi por meio dele que conheci a poesia de Hilda, sua obra poética, principalmente sua maneira íntima e subjetiva de lidar com o tema da morte como parte da vida, especialmente em seus poemas da morte, Odes Mínimas, de 1980, que tem me acompanhado sempre e que cito aqui um verso. Me fiz poeta porque a minha volta, na ideia de um Deus que não conheço, a ti, morte, minha irmã, te vejo. Hilda diz que o tema mais constante que aparece na sua obra é a problemática da morte. Ela explica, ela esteve constante, presente em toda a minha poesia, em todos os homens e mulheres, meus personagens. Todos eles, em muitos momentos, se perguntam ou meditam sobre a morte. É um tema, uma preocupação que sei que irá perdurar em minha obra futura e que vou repetir até a exaustão. Baseada nas pesquisas de Friedrich Jürgenson, iniciadas em 1957, Hilda, na década de 1970, decidiu mergulhar por anos
em curiosas experiências com gravadores, tentando registrar aleatoriamente vozes de mortos. Vozes se tornam, assim, um fascínio na sua obra. Explicava que, se nos concentrarmos durante uma gravação qualquer, poderíamos ouvir interferências de vozes de pessoas que não estão presentes. Ao tentar se comunicar com outro mundo, Hilda dizia que conseguia algumas interferências de vozes desconhecidas, algumas bastante nítidas para um ouvido normal, outras confusas ou muito fracas, sendo necessário um treinamento do ouvido para distingui-las. O segundo tema na obra de Hilda Hilst que me chama a atenção para estabelecer um paralelo na escolha de minhas obras nesse programa é a transgressão. Hilda foi, sem dúvida, uma mulher transgressora, além de seu tempo, e sua obra continua sendo inovadora ainda hoje. Fez valer seu direito de ser diferente, viveu intensamente enfrentando os paradigmas de sua época. Enfrentou a mídia, os críticos, lançou seus textos pornográficos, no meu ver, como um clamor, um grito, o desejo de se fazer ouvir, de se fazer lida. Hilda renova a linguagem pela fluidez e complexidade de seus textos, pela invenção no que tange a estrutura e o uso das palavras. Seu vocabulário torna-se de uma riqueza e profundidade dos grandes mestres universais. Sua voz continua atual, sua escrita continua atual. Ela nunca precisou se preocupar em ser adiante de seu tempo, porque ela foi uma mulher além do seu tempo. Sua vida, seus pensamentos libertos, sua excentricidade exercida com naturalidade, a fez livre de preconceitos e de amarras. Ela viveu o que pensava. Foi realmente uma feminista que não precisou ser assertiva a respeito, porque vivenciou cada dia de sua vida como tal. Uma mulher linda, com amores que bem quis, com a vida que escolheu. São muitas as Hildas. Ela encarna um universo poético único e nos representa como mulheres. A força perturbadora e inebriante de sua escrita nos cativa pela fluidez, pela riqueza de imagens e profundidade de seu pensamento. Nós, mulheres, somos todas Hilda. Escolhi para encerrar esse programa minha pocket ópera Medea Solo, uma peça musical cênica, e, como todas as minhas obras autorais, assino música, texto, roteiro e direção. E foi pensando no papel e no grito da mulher guerreira excluída que resgatei o mito da Medea, a mulher que preferiu levar a alma de seus filhos num carro de fogo a deixá-los como parte de um mundo que lhe havia negado a morada, o direito de ser diferente, num mundo onde ela foi considerada imigrante, terrorista. Esta pocket ópera enfoca a personagem Medea sobre um ponto de vista político, isto é, a Medea desterrada, discriminada pelos gregos como bárbara, questões extremamente pertinentes no mundo atual. Musicalmente, a peça tem como ponto de partida uma melodia medieval anônima, com texto em Languedoc, francês antigo, e é baseada na figura da Medea. Uma releitura desta melodia resgata sua qualidade medieval, ampliada por conceitos contemporâneos e o uso de alguns instrumentos de percussão, tambura e meios eletroacústicos. Agradeço aos meus intérpretes, excepcionais sopranos, Doriana Mendes e Gabriela Geluda, e a difusão de Marcelo Carneiro. Medea Solo.
destino discriminado dos povos esquecidos. This life, it will be the goddess of magic, a heroic warrior, terrorist, barbarian, woman. Immigrant, miscegenated in the so-called third world. Free, no fear of sex, Medea. Betrayed, denigrated, discriminated, exiled. Medea. Who killed her children, who killed her rival, Medea. Who gave her loved one the gold, the natural riches of her motherland, and by magic gave him the power of globalizing power. My voice cried out without being heard. Despised by my husband, segregated and shunned from the world of the chosen. My voice cried out against the women's condition as subordinated.
I execute the most heinous revenge against Jason and his hegemonic government, which denies me a dwelling place. I kill my own children. I use my magic in a bride's poisoned dress, and I kill my rival. Xenos. Medea, que preferiu levar em seu carro de fogo a alma dos seus filhos mortos. Medea, who preferred to murder her children rather than leave them to the world, who had denied her the right to be different. Medea. Direito, The right to be different.